Graças a paz. Como vocês estão? Amém? Irmãos, eu me sinto muito honrado e privilegiado de estar aqui nessa manhã com os irmãos, por ter recebido essa incumbência, né? Esse privilégio, essa honra de estar aqui pregando a palavra do Senhor essa manhã com os irmãos, nesses 2 anos de igreja. Para mim, assim, é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos. Tem tantos outros pregadores melhor que eu, tenho certeza muitos aqui mais capacitados que eu, mas Deus assim aprove. O pastor João está me chamando aqui nessa manhã. Vamos ler o texto aqui para os irmãos sentar, depois a gente faz as apresentações devidas. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Obrigado. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Amém? Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ela. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um próprio, o fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Até aqui, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, só uma breve apresentação aqui. Muitos que talvez não me conhecem. Meu nome é Alessandro. Congrego lá aqui? Abaixo? Aqui fica melhor? Isso. Não estou acostumado. Deus vai dar graça. Ficou melhor? Amém. Agora vamos na câmera. Isso que vai dar câmera nele hoje. Então vai esticar aqui. Irmãos, meu nome é Alessandro. Congrego lá na Igreja Batista Cristo Vive, com o pastor Darcy. Ano que vem, pela graça e misericórdia de Deus, já vai fazer 20 anos nessa caminhada. Estou aqui com minha família, minha esposa, meu filho, minha filha. Meu genro não pôde vir. Meu genro, essa palavra ainda está... Estou me acostumando com ela ainda. Meu genro não pôde vir, passou mal essa noite. Mas estamos aqui para servir e cultuar a Deus junto com os irmãos e trazer essa palavra aqui. Irmãos, antes de entrar nesse texto que a gente leu, eu queria fazer aqui uma breve introdução aqui, para a gente entender por que Paulo ele escreve essas palavras aqui à igreja de Corinto. Então vamos voltar um pouquinho no tempo e a gente entender que Paulo, antes ele era conhecido como Saulo. E esse homem, segundo o registro que a gente tem na Bíblia, ele estudou aos pés de Gamaliel, um grande mestre da época. E Saulo, ele estava sendo instruído, educado na religião farisaica daquela época lá, porque ele era o principal candidato a assumir o posto do mais alto cargo do farisaísmo. Tanto que quando ele escreve a carta dele, ele fala que ele abandonou tudo por amor de Cristo. Esse tudo era tudo mesmo naquela época. Ele abandonou o poder, a influência, ele largou tudo por amor a Cristo. E esse homem estava sendo instruído para alcançar esse cargo máximo daquela época lá da lei farisaica. E depois, mais para frente um pouco, em Atos, a gente tem um relato de um jovem pregador, Estevão, que foi apedrejado. E a Bíblia fala que esse homem, Saulo, estava lá presente e consentiu na morte daquele jovem, se tornando o primeiro mártir da igreja. A partir daquele ponto ali, Saulo, ele se torna a ponta da lança daquele movimento para perseguir a igreja de Cristo. E ele começa a perseguir a igreja. A perseguição dele foi tamanho, o ódio dele era tamanho contra a igreja do Senhor,
que ele entrava nas casas não somente para pegar os homens, mas ele arrastava mulheres e crianças também. Tamanho era o ódio que aquele homem tinha da igreja do Senhor. E depois em Atos 9, a gente vê um breve relato do início ali, que Lucas nos mostra falando que Paulo ainda respirando ameaças de morte. Esse respirando ameaças de morte no original é como se fosse uma fera enfurecida, caçando uma presa que podia tragar. Esse homem pega autorização dos fariseus da época para poder ir até Damasco, perseguir a igreja que estava lá. Mas no caminho de Damasco, o Senhor Jesus Cristo pega e encontra aquele homem. Eu gosto mais desse texto porque em momento nenhum Saulo estava buscando a Cristo. Foi Cristo que foi até ele. Ele não se prostra diante de Cristo. Cristo faz ele se prostrar diante da glória dele. Mostrar para nós que tudo parte dele para a nossa vida, nada daqui para lá, é tudo de lá para cá. A partir daquele momento que aquele homem fica cego, ele fica cego durante 3 dias, sem comer, sem beber, ele é levado para Damasco. E eu fico imaginando várias coisas que aquele homem pode ter pensado nesses 3 dias. Cego, não conseguindo enxergar nada, não comendo, não bebendo. Eu creio fortemente que o que batelava na cabeça dele constantemente, o que estava na cabeça dele constantemente, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que eu prendi, torturei, joguei na prisão, eles estavam certos, eu estava errado. Tanto que eu acredito fortemente que o espinho na carne de Paulo era a culpa. Porque ele fala que orou 3 vezes a Deus e que o agente Satanás ia lá esbofetear ele na cara. E Jesus vira para ele e fala assim: Paulo, a minha graça te basta. E eu tenho para mim que o espinho na carne dele era a culpa. Que Satanás ficava jogando na cara dele, você pregando? Olha o que você fez com esse povo. Por isso que Deus vira para ele e fala assim: a minha graça te basta. Porque é o que acontece na nossa vida. A partir do momento que Jesus nos encontra, a gente começa essa caminhada, o que Satanás fica jogando na nossa cara constantemente. Mas você fazia isso, você fazia aquilo. Mas a mensagem de Deus para nós é: sua graça nos basta. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós não somos salvos por aquilo que fazemos, nós somos salvos exclusivamente pela graça e misericórdia dele. A partir daquele momento ali, Deus levanta Ananias e fala assim: Ananias, vá até a rua direita e vai orar para aquele homem, que eu tenho um grande projeto na vida dele. Ananias fala assim: tá amarrado, o senhor está doido. Aquele homem está perseguindo a igreja, a gente sabe da fama, a fama de Paulo era grande, o perseguidor da igreja. Aí ele vira e fala para ele assim: esse homem é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por amor ao evangelho. Ananias vai lá, obedece. E o mais interessante que o texto, ele chega lá e não fala assim: Saulo. Ele chega lá e fala assim: irmão Saulo, o Senhor me enviou. Ele já chega abraçando ele como um irmão em Cristo, porque sabia a respeito da conversão dele. Ele ora, as escamas caem dos olhos dele, ele volta a enxergar, ele é batizado. E o testemunho ali, naquele momento ali de Saulo, pela fama, pela perseguição, por tudo aquilo que ele fez com a igreja, Ananias foi uma peça fundamental, porque ele foi comprovando: não, realmente ele converteu, não é um plano, ele não está mentindo, realmente ele converteu. E da mesma forma que o Senhor Jesus dedicou 3 anos com os discípulos, o Senhor Jesus pega o Saulo, leva ele para a Arábia, fica com ele 3 anos lá, ensinando ele, ministrando ele, ensinando tudo. Depois ele volta para Jerusalém. A partir do momento que ele volta para Jerusalém, ele encontra com os discípulos, dali ele começa as suas viagens missionárias, ele começa o quê? A abrir igrejas. E uma das igrejas que ele abre é justamente essa de Coríntios. Essa igreja aqui é o mais interessante, que foi a igreja que ele gastou, não, é que ele dedicou mais tempo a essa igreja de Corinto. Aproximadamente 1 ano e 8 meses ele ficou nessa igreja. E foi a igreja que mais deu problema para o apóstolo Paulo. Foi a igreja que mais deu dor de cabeça para o apóstolo Paulo. A igreja de Corinto, ela estava numa região ali muito próxima, por ser uma região portuária. E também uma cidade que recebia muita influência da cultura daquela época. Eles tinham o templo da deusa Afrodite, naquela cidade,
onde que aproximadamente 1000 sacerdotisas faziam esse culto. E como é que era feito esse culto? A partir do sexo. Eram sacerdotisas prostitutas. Então o que elas faziam? Elas desciam no porto, pegavam os marinheiros daquela época ali, subiam para o templo e faziam ali sexo, orgias no templo, adorando a deusa Afrodite. Isso é o contexto que Paulo enfrentou naquele local. A questão do homossexualismo naquela cidade era muito forte. Havia ali também um templo para Apolo. E ali Paulo, ele pega e começa a desbravar essa igreja. Ele funda essa igreja. Para mostrar para aquele povo ali que o papel principal da igreja é que a igreja tem que influenciar o mundo e não o mundo influenciar a igreja. Ele dedica-se 1 ano e 8 meses com aquela igreja e depois ele parte para outras regiões. A partir daí, os irmãos começam a comunicar com ele, que a igreja começou a se desviar um pouco do caminho que ele havia ensinado. Aquilo que ele colocou para a igreja, que a igreja tem que influenciar o mundo e não o mundo a igreja começou a ser influenciada pelo mundo. Qual que era a influência maior que havia ali em Coríntios? Eles tinham uma prática ali de ir para as praças, ouvir os filósofos falarem. Juntava a turma ali e os filósofos começavam a falar. Depois de um certo momento, eles começavam a decidir: eu gostei mais do filósofo A, não, eu gostei mais do B, não, eu gostei do C, não, eu gostei do filósofo D. E essa filosofia entra para dentro da igreja. É onde que ele começa, lá no início da carta, já a corrigir. Ouvi falar que no meio de vocês existem divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Outros estão dizendo que eu sou de Cristo. A filosofia daquela cidade entra para dentro da igreja e começa a influenciar a igreja. Uns iam para o lado de Paulo por ser o fundador da igreja, outros iam para o lado de Apolo por ser um grande pregador da palavra, outros iam para o lado de Cefas por uma questão da lei judaica, e outros iam para o lado de Cristo. E não vou explicar aqui agora, quem sabe onde Deus der a oportunidade, por incrível que pareça, o grupo que se dizia eu sou de Cristo era o pior grupo da igreja, que é os que se achavam santo demais. Daí ele vem corrigindo, começa a trazer essas correções, tanto que no capítulo 1, no versículo 22, ele vai falar assim, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Eles estavam tão fixados nessa questão de sabedoria, que Paulo pega e vai falar com eles: eu não fui com vocês pregando sabedoria. Eu poderia usar? Poderia. Ele é uma pessoa oculta. Mas ele foi mostrando para eles o quê? Que ele foi pregando para eles Cristo crucificado, trazendo à memória deles que tudo aquilo que está acontecendo na vida deles ali era por causa de Cristo. Depois do versículo 26, ele vai falar uma repreensão para eles, falando assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas e vergonhosas, as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Então, aqui ele vai falar assim: Deus não chama muitos sábios, né? Trazendo a memória daquela igreja ali, que não é por causa da sabedoria do mundo que Deus está chamando. E depois ele entra no capítulo 2 falando que, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, mas vai trazer um alerta no versículo 7, mas não falamos de sabedoria do mundo, mas falamos de sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria. Então ele vai trazendo essa memória à igreja. E quando ele entra no capítulo 3, ele vai corrigir algo muito interessante, que ele vai falar assim, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo homens? Aqui Paulo começa a mostrar para eles: vocês estão fazendo tudo isso porque vocês estão deixando de ser espirituais. Vocês estão seguindo a carnalidade de vocês. Aí ele vai trazer um ensinamento para nós aqui, lindo, no versículo 4 e 5, ele fala assim, quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo a homens, não é que segundo a carne, não é que segundo o costume de homens. E ele vai falar no versículo 5, quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. A palavra no original aqui do versículo 7 não seria quem é Paulo, mas o que é Paulo, o que é Apolo. Que ele está trazendo que servos pelo meio de qual vocês crescem. Irmãos, eu gosto mais dessa passagem aqui, que ela joga tanta luz no nosso coração, para mostrar que todos nós aqui, nós só somos um instrumento na mão de Deus.
Em nome de Jesus Cristo, uma coisa que eu falo sempre lá no Cristo Vivo, eu gosto de trazer isso no coração de todo mundo para ter esse entendimento. Não fale nunca que a Igreja Redenção tem sido uma bênção na sua vida. Cristo, através da Igreja Redenção, tem sido uma bênção na sua vida. É isso que Paulo está trazendo aqui para nós. Não é o pastor João que está sendo uma bênção na sua vida, não. É Cristo, através da vida do pastor João, tem sido uma bênção na vida de vocês. Nós só somos um canal, nós não conseguimos produzir nada. Um exemplo que eu gosto de dar para os irmãos entenderem é a questão da torneira. A torneira, ela não produz água. A torneira só é um canal por onde a água passa. Nós somos essa torneira. Deus é a caixa d'água. Nós só somos um canal por onde essa água passa. Então é Cristo que tem feito tudo isso na vida de vocês. Esses 2 anos de bênção que Deus tem feito aqui nessa igreja aqui, é Cristo através da Igreja Redenção que tem feito tudo isso. O foco nosso, tudo isso que a gente tem que focar, o que Paulo está trazendo aqui é isso. O foco é Cristo. Tanto que depois do versículo 6 ele vai falar: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Irmãos, se Jesus não voltar até lá e essa igreja continuar, o pastor João vai passar, o pessoal do louvor vai passar, mas eles plantaram. O outro pode vir e regar, mas o crescimento quem está dando é Deus. Esse é o foco. Tudo isso que está acontecendo aqui está acontecendo por conta de Deus, de modo que o que planta e o que colhe não é nada, mas Deus que dá o crescimento. Sempre a glória para Ele, sempre será para Ele. Nós só somos um canal, um privilégio de ser esse canal que Deus está usando. Aí agora a gente entra no versículo 10. Eu queria agora expor esse versículo, esse capítulo aqui, 3, a partir do versículo 10 com os irmãos, para a gente agora entender por que Paulo fala o que ele fala aqui. Ele inicia o versículo 10 falando o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada. Irmãos, por que Paulo inicia falando isso? Ele entendia o que estava sobre a vida dele. Ele sabia quem ele era, o que ele fez contra a igreja do Senhor. Então, quando ele fala assim, segundo a graça que me foi dada, irmãos, se a gente não entender isso, o nosso caminhar diante de Cristo fica todo torto. Se a gente não entender a graça de Deus, se não entender que nós estamos aqui, porque a graça de Deus nos alcançou, o nosso caminhar fica todo torto. Então, a partir do momento que ele entende que, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. O fundamento certo, estabelecido na igreja, só pode ser lançado de forma correta se a pessoa entendeu sua graça. Tem muitas igrejas lançando fundamentos aí porque eles não entenderam a graça de Deus. A Igreja Redenção, ela não pode, em nome de Cristo Jesus, nos anos que virão, esquecer esse fundamento. A Igreja Redenção não pode esquecer, em nome de Jesus Cristo, de forma alguma, que tudo isso que vocês estão aqui hoje, gozando na presença de Deus, construindo a presença de Deus, vocês só conseguiram por causa da graça e misericórdia de Deus sobre a vida de vocês. Ele fala isso: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. O construtor aqui naquela época, a figura que ele usa aqui, era o responsável. Ele tinha essa responsabilidade da obra. E ele pega e fala assim: eu como prudente construtor lancei o fundamento, né? Outro edifica sobre ela. Ou seja, ele está trazendo a luz para a igreja. Eu lancei o fundamento, mas virá outro que vai começar a edificar sobre ela. Irmãos, igual eu venho falando no início aqui para os irmãos, não sabemos quando Jesus vai voltar, quando será a sua volta, mas se não for nessa nossa geração, nós precisamos deixar um fundamento bem alicerçado dessa igreja para as futuras gerações que irão edificar sobre ela, e não perder a visão central desse fundamento, que eu vou tratar um pouquinho mais para frente aqui, porque vai vir outra geração que vai edificar sobre ela. Quando chamou as crianças aqui na frente para orar, e o irmão fez oração, essas crianças aqui, elas estarão edificando essa igreja no futuro. Que igreja, que fundamento que nós estaremos deixando para essas crianças? Tem várias igrejas aí que infelizmente não estão deixando o fundamento correto, e eu vou tratar um pouquinho mais para frente aqui. Mas o que ele trata aqui é isso: segundo a graça que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor, outro vai vir edificar sobre ela. E ele deixa um aviso: porém, cada um veja como edifica. E isso vai ficar claro um pouquinho mais para frente. Ele deixa aqui um alerta: olha como você está se edificando sobre esse fundamento que eu tenho lançado. Ele lançou o fundamento de Cristo. Cuidado
da forma que estão edificando sobre esse fundamento. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre isso no versículo 11, quando ele fala assim, ó, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Veja que Paulo fala assim, ó, não existe outro fundamento. Irmãos, toda a igreja, se vocês forem entrar nela, seja qualquer comunidade que vocês for visitar, eles falam de Jesus. O fundamento está lá, Jesus. Porém, eu quero chamar a atenção para os irmãos o seguinte: o espírito que vai surgir nos últimos tempos não é o espírito anti-Jesus, é o espírito anti-Cristo. O espírito do anticristo, ele é pró-Jesus. E o que é isso para a gente entender aqui? O que é Jesus? Jesus é a cura, é a bênção, é a prosperidade, é a vida boa aqui na terra. Enquanto igrejas estiverem falando somente isso, para o anticristo está tudo bem. E o que é Cristo? Cruz, renúncia, remissão de pecado, arrependimento, santidade. É contra isso que o Espírito se levanta. E quando Paulo fala aqui, ó, porque não há outro fundamento no qual Jesus Cristo, a igreja redenção, ela não pode perder esse foco. Os anos que virão, vocês não podem perder esse foco. Irmãos, Jesus abençoa? Abençoa. Jesus traz prosperidade? Ele traz. Ele cura? Ele cura. Mas o foco principal de Jesus não é isso. O foco principal de Jesus ter vindo a essa terra é se tornar o Cristo de Deus. É levar os nossos pecados na cruz. O inferno está cheio de pessoas que receberam cura de Jesus, mas nunca receberam o Cristo de Deus na vida deles. Não perca esse fundamento aqui. Ele fala, porque ninguém pode lançar o fundamento que não seja Jesus Cristo. Pregue Cristo a qualquer um, sem medo. Não tenha medo de falar de Jesus Cristo. Eu estava lendo um livro recentemente, eu achei interessante mais a frase do autor. Ele falou assim que quando as igrejas perdem o avivamento, elas têm que começar a buscar entretenimento para segurar o povo. Quantas igrejas têm criado entretenimento para segurar o povo? E onde que eles começam a caminhar somente em quê? E Jesus vai fazer isso por você. Jesus vai fazer isso por você. E eles estão esquecendo de quê? Cristo. Cruz, renúncia, arrependimento, remissão de pecados. Irmãos, Jesus pode restaurar seu casamento? Pode, Ele restaurou o meu. Minha esposa orou 4 anos para a minha conversão. Foi 4 anos orando. Eu sei que Jesus pode fazer tudo isso. Eu quero que os irmãos entendam que Jesus não é somente isso. Se o fundamento nosso que a gente tiver alicerçado for somente isso, que Jesus faz isso, que Jesus me dá uma vida boa, que Jesus me dá um carro bom, que Jesus vai trocar minha casa, o que vale tudo isso aqui, gente? Jesus é o Cristo de Deus, que veio ao mundo para nos perdoar os nossos pecados, levou nosso pecado na cruz, nos mostrou um novo caminho de santidade, e esse caminho que nos leva ao Pai. Não existe outro caminho, não existe um outro caminho que nos levará ao Pai, a não ser Jesus, o Cristo. João, quando vê Jesus, ele não fala assim, ali o Filho de Deus. Quando Jesus está andando, João vira e fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós devemos apresentar Jesus como o Cristo de Deus que tira o pecado do mundo. É esse fundamento aqui que Paulo está falando nesse momento. Não existe um outro fundamento, somente esse, que é Jesus, o Cristo de Deus. No versículo 3, ele vai falar o seguinte, no versículo 12, perdão. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, isso que é interessante porque ele começa a tratar agora aqui a respeito dos materiais para fazer essa edificação. Se a gente for pegar aqui de trás para frente e for pensar aqui na madeira, feno e palha, você vê que é coisas fáceis de se achar. É coisas comuns. Você anda na rua ali, você acha uma madeira. Você acha ali, naquela época, né, a palha, o feno, era coisa comum. Mas o ouro, a prata, a pedra preciosa, já é algo difícil. Já não é algo fácil de se achar. Requer tempo para procurar isso aqui. Então, quando ele fala que se alguém edifica, e vai trazer essa edificação para a gente entender um pouco mais para frente aqui, essa ouro, prata e pedras preciosas aqui, isso que está simbolizando a verdade, mas é aquela verdade que requer tempo nosso.
requer dedicação nossa. A gente precisa pregar essa verdade que requer tempo. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas têm vindo, pregando, ensinando, mas têm pregando e ensinando como madeira, palha e feno. Coisa simples. Deus te deu uma capacitação, tenho certeza que muitas pessoas aqui que trazem estudo, pregações, Deus te capacitou para você fazer o melhor para Ele. Não é para você fazer mais ou menos. Quando você vier fazer o louvor, quando você vier declarar louvores a Deus, faça o melhor. Entregue ouro, prata e pedra preciosa. Para de entregar madeira, palha e feno. Para de levar isso de qualquer jeito. O preço que foi pago por mim e por você é muito alto. Irmãos, se fosse acontecer isso, se eu tivesse que dar a vida do meu filho para a remissão do pecado do mundo inteiro, está todo mundo no inferno. Não dava meu filho, não. Não dava, não. Não dava. A gente precisa ter essa noção do preço que foi pago. O preço foi muito alto. Foi muito alto. Nós não somos merecedores do céu, a gente tem que ter essa consciência, nós somos merecedores de ir para o inferno, mas pela sua graça, pela sua misericórdia que nos alcançou, nos chamou, nos revestiu dessa santidade maravilhosa que hoje nós conseguimos estar aqui nessa manhã glorificando o nome dele, exaltando o nome dele. Como que a gente vai vir aqui e fazer alguma coisa com madeira, palha e feno, de qualquer jeito? Entrega ouro, pedra preciosa, dedica tempo nessa palavra, você que esmera, você que ensina, você que canta louvores a Deus, dedica tempo ao Senhor, porque Ele dedicou o melhor dele para nós. Nós precisamos dedicar o nosso melhor também para Ele, entregar esse melhor para Ele. Quando a gente vai tratando essa questão dessa construção aqui, é tão interessante que quando Paulo ele trata essa questão do ouro, da pedra preciosa, da madeira, feno e palha, aqui também reflete a questão do sentimento. Qual que é o sentimento que nos motiva a fazer as coisas que a gente faz? O ouro, a prata, a pedra preciosa simboliza aqui que tudo isso que a gente faz para a glória de Deus. A madeira, o feno e palha, muitas vezes a pessoa que está fazendo, mas querendo reconhecimento. Querendo ser reconhecido. Você viu como eu cantei bem? Você viu como eu preguei bem? E isso mais para frente vai ficar muito claro isso aqui, da forma que Paulo vai fechando o raciocínio. Isso que nos leva aqui a uma pequena historinha, que havia um rapaz passando perto de uma construção, que chega perto do pedreiro e fala assim, o pedreiro estava sentando tijolos, né? O que você está fazendo? Ele fala assim, você não está enxergando, não? Eu estou sentando tijolo. De forma bem ríspida, né? Eu estou sentando tijolo. Ele anda um pouquinho mais para frente, chega na outra construção e pergunta para o outro, que estava sentando tijolo, o que você está fazendo? Oh, meu Senhor, eu estou edificando uma catedral. O sentimento daquele homem, daquilo que ele estava fazendo, esse é o nosso sentimento. A gente tem que ter esse sentimento de tudo que a gente está fazendo, a gente está fazendo para a glória de Deus. Irmãos, a gente não está aqui reunido diante aqui do pastor João Paulo simplesmente para agradar o coração dele. Estamos reunidos aqui para glorificar o nome de Deus, junto com a igreja, junto com a comunidade. Esse é o propósito dessa reunião, é nos ajuntar como igreja, como comunidade e glorificar o nome dele, entregando o melhor para ele, entregando ouro, pedra preciosa e prata, que eu sei que conheço o pastor João há muito tempo. Eu tenho certeza que o que ele traz aqui, ele traz com excelência para os irmãos. Irmãos, valorizem isso. Não é toda igreja que tem isso. Tem muitas igrejas aí que, infelizmente, o que está sendo oferecido lá é madeira, palha e feno. Infelizmente. Valorize o que a Igreja Redenção tem feito, que Cristo, através da Igreja Redenção, tem feito por vocês. Valorize o banquete que é servido aqui toda quarta, todo domingo para vocês. A clareza do ensinamento que é oferecido para vocês. Valorize isso. Muitas igrejas não têm feito isso. Tenho ouvido assim várias asneiras por aí, coisas assim que muitas vezes o diabo olha e fala assim, não foi eu que fiz isso não.
Me tira disso aí que não fui eu não, isso aí é ele. Está tendo muita coisa bizarra. Eu brinco muito lá em cima da igreja. Daqui para frente é só para trás. Do jeito que as coisas estão indo, daqui para frente é só para trás. Valorize tudo isso que Cristo tem feito através dessa igreja aqui na vida dos irmãos. O relógio aqui é igualzinho lá de cima, não converte não. Igualzinho lá em cima. Vamos lá, acabando, irmãos. Versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Irmãos, para você ver que a construção que Paulo vai fazer, né, no coração dessa igreja. Ele começa a falar a respeito do fundamento, fala a respeito da edificação, fala do material que vai ter que ser usado, e ele pega e fala, tudo isso aí vai ser passado pelo fogo, vai ser provado pelo fogo. Um dia isso aí virá à tona, tudo isso que a gente está fazendo aqui. E é onde que eu falei anteriormente, essa questão da dedicação, do sentimento, de tudo isso que a gente coloca aqui na obra, isso um dia vai manifestar diante do Senhor. E ele vai completar no versículo 14 falando assim, se permanecer a obra de alguém que sob o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então você vê que ele fala assim, ó, se permanecer a obra de alguém, que obra é essa que vai permanecer? Aquele que foi edificado com ouro, prata e pedra preciosa. Essa obra vai permanecer. E ele vai receber galardão. Gente, como eu estudei para saber o que era galardão? Como eu orei a Deus para saber o que é galardão? Vocês querem saber o que é? Não sei. Não sei, irmãos, o que é galardão não. Mas eu sei que é bom. Mas eu sei que é uma coisa boa. Vocês podem ter certeza disso que é uma coisa boa. Irmãos, imagina o que é esse privilégio, né? De, como foi dito, cantado no início aqui. Onde nós estávamos, de onde Cristo nos tira, onde Ele nos coloca, Ele nos usa, seja merecer nada, e chegar lá em cima ainda já vai receber uma recompensa. Irmão, que Deus que faz isso? Pegar um cara que merecia um inferno, coloca ele no caminho do céu. Pega um cara que não entendia nada, não sabia nada, e põe ele para pregar o evangelho. E no final ainda você vem cá, eu vou te dar um negocinho bom aqui para você ainda. Não sei o que é, mas vai ser bom. Isso eu tenho certeza. E receberá ainda o que? Galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Isso aqui, irmãos, Paulo está escrevendo aqui para crentes, tá? E quando ele fala isso aqui, ele está passando para as pessoas que estão edificando, né? O fundamento está lá, Jesus Cristo. Mas a edificação que eles estão fazendo aqui, eles estão usando o quê? Palha, madeira, feno. É isso que ele está usando aqui. O que vai acontecer com esses materiais quando for passado pelo fogo? Vai queimar. Não vai sobrar nada. Só que ele fala o quê? Esse sofrerá dano, mas este mesmo será o quê? Salvo. Então ele está falando de uma pessoa salva, tá? Aqui ele não está falando de uma pessoa que se diz irmão, que faz as coisas de qualquer jeito, tá achando assim, não, chegar lá eu estou salvo. Existe um caminho, esse não é um momento que a gente vai tratar isso aqui não, mas o salvo, ele tem características de salvo, tá? Não é dizer. Eu gosto muito quando Jesus sai do batismo, né? Jesus não sai das águas e fala assim, ó, eu sou o Filho de Deus. O texto continua falando o quê? Ouvi uma voz do céu que diz, este é o meu Filho amado. Então não é eu declarar que eu sou Filho de Deus, mas é do alto declarar e testificar aos outros que estão à minha volta, este é o meu Filho amado. Este é o meu Filho. Então a questão não é eu declarar que eu sou filho, mas é do alto testificar no coração das pessoas que eu sou Filho de Deus. Então aqui ele está falando para pessoas salvas, que essas pessoas vão receber o dano, né? Por tudo aquilo que edificou de forma errada e tudo, com madeira, palha. Essa madeira, palha e ferro, para os irmãos entenderem mais claro, seria tipo assim, aí eu oro, mas eu não oro da forma que eu deveria. Ah, eu prego, mas não da forma que eu deveria. Ah, eu vou ensinar a palavra, eu vou cantar. É toda aquela pessoa que faz tudo mais ou menos. Ela é crente, ela é salva. Mas ela tudo faz o quê? Mais ou menos.
Só para os irmãos entenderem isso aqui, é a mesma coisa que pegar uma pessoa muito rica, que está no navio, e está levando toda a sua riqueza dentro desse navio. O navio pega e naufraga. Essa pessoa pega e se agarra a qualquer coisa ali, e as ondas levam aquela pessoa para a praia. Ou seja, essa pessoa está salva, mas ela teve todo um prejuízo, ela perdeu tudo aquilo que ela tinha. Então é isso aqui que Paulo está falando. E ele vai ser salvo, mas sofrerá o dano e não receberá o quê? O galardão. Então, toda essa construção, tudo aquilo que ele está fazendo aqui, até esse versículo 15 aqui, é para trazer essa consciência à igreja de que, irmãos, vocês foram chamados. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão, mas faça com excelência. Tudo, seja o que for, irmãos. Muitas vezes a gente pega aqui a questão da ministração da palavra, o ensino da palavra, o louvor, que é o que está sendo visível. Mas a igreja não é só isso. Enquanto nós estamos aqui nesse momento aqui, tem pessoas cuidando das crianças lá atrás. E ministrar as crianças não é passar um tempo com elas, não é entreter elas. É realmente ministrar para as crianças. Porque elas também precisam ser salvas por Cristo. A cruz precisa chegar na vida daquelas crianças. E como que elas irão entender a cruz se elas estão só sendo entretidas? Perdi a palavra. Se elas estão ali só passando um tempo ali, só colorindo, só desenhando, elas precisam também ser ministradas. Então tudo aquilo que colocar na sua mão, faça com excelência. Tudo que Deus fez e Deus está fazendo através dessa igreja de redenção aqui, Ele quer que vocês continuem fazendo com excelência. O foco principal de tudo aqui que Deus colocou no meu coração para falar para os irmãos nessa manhã é isso. Esses 2 anos que vocês fizeram aqui, tudo com excelência. Continue fazendo com excelência. Não deixa a estrutura mundana influenciar vocês. Não permita porque outras igrejas estão fazendo algo. Veja se é bíblico. Veja se está na palavra de Deus e continue fazendo com excelência. Que ele vai fechar todo esse raciocínio agora aqui, e eu já estou caminhando para o fim, nos versículos 16 e 17, que vai falar assim, ó: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nessa parte, nesse momento aqui, o que Paulo está tratando aqui não é o indivíduo, tá? Quando ele fala o santuário de Deus aqui, no capítulo 6, ele já vai falar que nós somos o santuário de Deus. Mas aqui, nesse versículo 16 aqui, todo o contexto aqui nos mostra que ele está falando o quê? Da igreja. Então quando ele fala assim, ó: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, nós como igreja somos o que? O santuário de Deus. E nós como igreja, o Espírito de Deus habita em nós. Aí onde que vai entrar a reflexão para nós? Se nós somos o santuário de Deus, nós temos essa consciência que o Espírito de Deus, ele habita em nós, como que nós vamos edificar uma igreja com madeira, palha e feno? Como que nós vamos edificar uma igreja de qualquer jeito? Como que nós vamos ter a coragem de fazer mais ou menos pelo nosso Deus, sendo que o próprio Espírito dele habita dentro de nós? Aí ele vai dar um alerta no 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Como que nós, como igreja, o Espírito de Deus habita em nós, como nós podemos destruir esse santuário? Você vê que Paulo fala, se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. De que forma que esse santuário pode ser destruído? Fofoca, maledicência, ensinos mentirosos. Um fato, irmãos, que Jesus nunca escondeu de nós, é que o joio vai crescer no meio do trigo. O joio sempre vai crescer no meio do trigo, e ele será simplesmente retirado no dia do Senhor. Não sei se os irmãos já viram, não sei se o pastor já mostrou para vocês, a diferença do joio e do trigo. Visualmente não tem nenhuma. Eles são iguais. A diferença está por dentro, na semente, quando abre. A do trigo é caramelizado, e do joio já é algo mais escuro, parece que está perdido. Então, mostrando para nós o que? Essa separação é só Cristo que vai fazer. É só Ele que vai fazer no dia do Senhor. Mas um fato é que o joio, ele sempre vai estar crescendo no meio do trigo. Mas como nós habitamos nesse templo aqui, nesse santuário, e a presença de Deus é real nesse local, e que o Espírito Santo habita em nós,
E nós vamos fazer o quê? Uma edificação com ouro, prata e pedra preciosa. Nós não vamos edificar isso aqui nada com madeira, feno e palha. Nós vamos fazer sempre que o melhor, sempre entregar o melhor. Com relação a essa questão do joio e do trigo aqui, estava lendo um livro semana passada e pegando os autores mais antigos, dos séculos passados, para poder enxergar, tentar entender algumas coisas que eles estavam enfrentando naquela época. E junto com isso aqui, com essa passagem de Coríntios e nesses livros, algo me chamou a atenção. O problema sempre teve presente no coração da igreja. Sempre houve problema na igreja e sempre haverá problema na igreja. Todos esses autores, todas as pessoas que eu já li, todos eles enfrentaram problemas na igreja. Só que o que me chamou a atenção foi o seguinte: o foco deles não era gastar energia no problema. O foco deles era gastar a energia deles sempre no trigo. Eles não ficavam preocupados com o joio, eles ficavam preocupados com o trigo. De que forma? Eu vou ensinar o correto, eu vou ensinar o certo, eu vou ministrar aquilo que é a verdade. Porque a verdade vai expurgando aos poucos quem é e quem não é. Tanto que o apóstolo João vai escrever depois no final para nós, nas suas últimas cartas, que eles não permaneceram no meio nosso porque eles não pertenciam a nós, porque se eles pertencessem a nós, eles tinham permanecido. Então, a pregação da verdade, quando a gente expõe essa verdade, que é o que Paulo está fazendo aqui, Paulo está atacando o problema, expondo a verdade. Todos esses autores, eles agiram resolvendo o problema da igreja, expondo a verdade. Então a preocupação nossa não tem que ser simplesmente ficar focando no problema. É nós expormos a verdade, custe o que custar. É a gente edificar e continuar edificando a igreja em cima de ouro, pedra preciosa e prata. Esse que é o foco. Porque o próprio apóstolo Paulo fala aqui no versículo 17: se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. É Deus que vai trazer o juízo sobre essas pessoas. Irmãos, caminhando para o fim, Deus sabe de todas as coisas. Eu creio muito na soberania divina, creio muito, mas muito mesmo na soberania divina. Talvez os irmãos estavam esperando aquela mensagem de júbilo, de alegria, mas o que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos nessa manhã é isso. Lembre-se da graça que alcançou vocês. Tenha consciência que vocês foram alcançados por essa graça. A partir do momento que vocês foram alcançados pela graça, entendam o fundamento que foi lançado, que foi Jesus Cristo. A partir disso, continue edificando sobre esse fundamento. Mas edifique o quê? Com ouro, prata, pedra preciosa. Não use madeira, palha e feno, não. Faça por excelência. Faça por excelência. Tudo isso um dia se manifestará. Tudo isso um dia vai manifestar. Vai vir tempos difíceis sobre nós, virá tempo difícil. Eu acredito que tem uns tempos aqui, muitas coisas que nós temos hoje privilégio de fazer, a gente não vai conseguir fazer mais não. Eu acredito que esse momento a gente vai passar por ele. Eu acredito que a igreja não será retirada, que a igreja realmente vai enfrentar mesmo toda a tribulação que irá passar. Não sei se o pastor também ali concorda com essa linha, mas que a igreja irá enfrentar, vai enfrentar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas a partir do momento que nós estivermos fundamentados no fundamento correto que é Jesus Cristo, nós temos a nossa consciência que estamos aqui por causa da graça e misericórdia de Deus, nós conseguimos suportar qualquer coisa. Porque é Ele que está nos sustentando, é Ele que está nos firmando na presença dEle. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. E para não encerrar, fechando esse versículo aqui do juízo e julgamento de Deus, eu quero fechar contando uma historinha para os irmãos. Havia um casal de missionários. A igreja convocou eles para fazer missões. Eles aceitaram o desafio e foram para outro país. E eles ficaram lá muitos anos nesse país, mas muitos anos. E tiveram filhos, constituíram família naquele local. E no meio lá de todo o trabalho, tudo, os filhos vieram a falecer.
campo missionário. Depois de vários anos, esse casal já idoso, cansado, já doente, eles pegam e vão retornar para casa, do país deles. E quando eles estão vindo no navio, o marido vira para a esposa e fala assim: como será que a igreja vai nos recepcionar? Como será que os irmãos vão nos recepcionar? Tantos anos fora, dedicado ao Evangelho. Quando eles estão chegando perto do porto, havia uma banda, bandeiras, faixas, uma festa preparada. E o coração daquele homem se alegrou. Quando ele chega lá, a festa não era para eles, era para outra pessoa que estava no navio. Não tinha ninguém da igreja para esperar eles. Esse homem vai triste para casa, magoado mesmo. Chega em casa e começa a reclamar com a esposa. Tantos anos servindo a Deus, perdendo nossos filhos no campo missionário. E é isso que a gente recebe quando a gente chega em casa? Ninguém aqui. E ele furioso e tudo, a esposa vira e fala assim: eu vou orar. E ele falou assim: quando você ora eu vou sair. E ele pega e sai. Ele fica uma hora fora caminhando. Quando ele volta, a esposa está preparando um jantar. Ele vira e fala assim: orou a Deus? Ela fala assim: orei. Ele te respondeu? Ele falou assim: respondeu. O que ele disse? Que ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Irmãos, não perca a essência do Evangelho em nome de Jesus Cristo, porque nós ainda não chegamos em casa. Eu tenho certeza que muitas coisas Deus vai fazer aqui nessa igreja ainda, a partir do momento que vocês manterem o fundamento certo, o fundamento correto. Não perca a essência do Evangelho em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar os irmãos ricamente em nome de Jesus Cristo. Pastor. Meus irmãos, antes de estar orando esse ano, mais uma vez eu quero agradecer aos amigos e familiares, amigos presbiterianos que estão aqui, né? Mas eu quero vos lembrar que nós batizamos ainda, tá? Adultos, crianças por enquanto não. Aos familiares queridos, primos, tios de confissão católica, muito obrigado pela presença de vocês. Meu coração se alegra muito. Amigos de outras igrejas que vieram nos prestigiar aqui, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado mesmo. A você que nos visita, que eu não conheço, seja muito bem-vindo mais uma vez. Espero que você venha mais vezes para estar conhecendo a confissão de nossa igreja, a doutrina de nossa igreja. Para nós será uma honra conhecê-lo e ensiná-lo um pouco do que a gente crê e acredita. Amém, meus irmãos? Agora sim, fique de pé e vamos orar encerrando. Feche seus olhos. Pai, nós damos graças ao Senhor, Deus, pela Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor. Que o Senhor, meu Pai querido, possa continuar guiando os passos dessa pequena igreja, Deus, para a glória do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, possamos ser servos, ó Deus, fiéis à Tua palavra, em nome de Jesus. Não nos deixe, ó Deus, nos perder no meio dessa caminhada, mas que a Tua graça possa sempre estar nos alcançando, que a Tua palavra possa sempre estar nos admoestando a trilhar esse caminho, o caminho da verdade, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude para a honra e glória do Teu santo e luminoso nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito sejam e estejam com todos nós em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, cumprimente esse querido e abençoado irmão do seu lado, e eu despeço os irmãos, que Deus os abençoe. Muito obrigado pela visita e que você possa voltar mais vezes. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.